Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz por estar aqui na casa de Deus? Que privilégio, né? A gente poder estar na casa do Senhor, esse domingo de manhã, participar dessa comunhão, né, dos santos. Glória a Deus, é um privilégio, né? É um privilégio. Você entende isso, não? É um privilégio, né, a gente poder estar aqui. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Tá bom? Depois de fazia um tempinho já que eu não, que nem diz o pastor Eloy, né? Fazia um tempinho que eu não falava aqui de manhã. Estou feliz de poder estar aqui, né? E poder compartilhar com vocês o meu coração e a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 14. E no versículo 15. Tem como ir colocando aqui, para me ajudando? Pode ser a NVT, por favor. João 14, 15. A gente vai ler o 15, depois a gente vai ler o 16 e depois eu quero ler o 21 com vocês. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro encorajador. As versões mais conhecidas falam outro consolador. E algumas versões também falam outro ajudador. Volta ali no outro conselheiro que nunca os deixará. Amém? Que bênção, né? 21, por favor. 14 e 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amém? Quem ama Deus aí? Quem ama Deus aí? Amém? Todos nós amamos a Deus? Verdade mesmo? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre obediência. E já assim, de início, assim, né? O que é a obediência? A obediência nada mais é que a manifestação do amor que nós temos para com Deus. Amém? Por que nós obedecemos? Porque nós amamos a Deus. Amém? Nós amamos a Deus. Então Jesus aqui, quando Jesus ele é enviado por Deus, né, à terra, e ele vem com essa missão, né, eu creio no meu coração assim, e isso fica muito claro quando Jesus ele está diante de Pilatos, né, ele fala, perguntam para ele: tu és rei? E ele fala, né, sim, eu sou rei. Foi para isso que eu nasci e foi para isso que eu vim ao mundo. Amém? Então Jesus ele tinha um propósito estabelecido, um entendimento estabelecido do propósito que ele tinha de manifestar a pessoa de Deus corporalmente e estabelecer o seu reino. Amém? E agora abra comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 6, e no versículo 46.
Lucas 6,46 diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo? Tem várias versões que falam aquilo que eu mando, não obedecem. Então eu queria começar com vocês nessa manhã assim, perguntando para vocês. Nós amamos a Deus, todos nós respondemos. Amém? Agora pergunta aí para a pessoa que está do teu lado. Então, se você ama a Deus, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que está a sua vida de obediência? Se a gente entende que o amor, que a obediência está atrelado, é uma manifestação do amor que nós temos para com Deus, nós sim agora, entendendo esse amor que nós temos em Cristo Jesus, entendendo o propósito de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nós tendo agora essa consciência, então nós obedecemos, porque nós o amamos. E quando Jesus, deixa o texto de Lucas 6,46. E quando Jesus, então, ele faz essa declaração, com essa pergunta, né? Está terminando o Sermão da Montanha, aonde Jesus, ele é enviado, então, por Deus, né? Ele é enviado por Deus, e ele começa o seu ministério, e ele começando o seu ministério, ele faz esse sermão maravilhoso, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, aonde ele começa agora a estabelecer o reino de Deus. Ele começa a falar sobre o reino de Deus, e ele começa agora a pregar, a ministrar sobre esse reino, sobre os princípios, sobre os valores desse reino, sobre as ordenanças desse reino, sobre os mandamentos desse reino. E ele, então, ministrando, conjecturando, eu aqui comigo, imagina ele ministrando, ele falando, e no final do sermão, no final da pregação, ele consegue, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, então ele sabe o que se passa na minha vida e na tua vida, amém? Glória a Deus. Ele sabe realmente se nós estamos ou não obedecendo. Então ele sente a necessidade de fazer essa pergunta. Essa afirmação com essa pergunta. Então por que vocês dizem? Então essa palavra Senhor, né, fala daquele dono, né? É aquela pessoa, aquele senhor que era dono de um escravo, e o escravo não tinha opção de dizer que não queria fazer aquilo que era ordenado para ele fazer. Então, se nós declaramos com a nossa boca que nós amamos a Deus, é isso que ele está dizendo. Se vocês declaram com a sua boca que vocês me amam, se vocês declaram com a sua boca que eu sou o Senhor da vida de vocês, então por que vocês não têm me obedecido? Então ele sente a necessidade, no final do sermão, aonde ele declara os preceitos, os valores, os princípios, os mandamentos, as ordenanças desse reino, ele sente a necessidade, olhando, creio eu, para o povo, e não só para o povo, de dizer, por que vocês dizem Senhor e não me obedecem? Eu creio ali no meu coração, é o finalzinho do Sermão da Montanha, que não só o povo estava ali, aqueles que estavam aprendendo, os leigos, aqueles que estavam agora crescendo nesse entendimento do reino de Deus, esse povo vindo dessa lei mosaica, dessa lei onde 613 leis, né, pastor? Onde dizia aquilo que se podia fazer, aquilo que não se podia fazer. Mas não só o povo estava ali. Ali também existiam os fariseus,
os escribas. A gente vê muito claro isso no livro de Marcos, quando no início ali já do seu ministério ali, do capítulo 1, ele está ali já curando, já está ali ensinando, mas a partir do capítulo 2 ele já começa a ser questionado pelos fariseus, a ser questionado sobre o perdão, a ser questionado sobre o jejum, a ser questionado sobre a oração, sobre o sábado. Então, quando ele faz essa declaração, ele não faz somente ao povo, mas ele faz também sobre aqueles religiosos, os escribas, os fariseus que estavam ali. E ele começa dizendo assim: então por que vocês dizem isso? Que eu sou Senhor da vida de vocês, que vocês me amam, mas vocês não me obedecem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele que é prudente, aquele que é sábio, ele ouve as minhas palavras, e ele continua falando, né? Coloca o versículo 47, por gentileza. Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, então ele vai dar agora um exemplo daquele que diz que ama Deus, que diz que que Jesus é o Senhor da sua vida. Volta por gentileza, no 47. Aquele que se chega a Deus, é aquele que precisa agora. Então ele diz assim, aquele que me ama, aquele que eu sou o Senhor, aquele que realmente me reconhece como esse Senhor, como esse dono, ele não pode só agora ouvir, ter contato, ter conhecimento dessa palavra, dos valores, dos princípios, mas agora ele precisa o quê? Praticar. Obedecer. Estamos juntos até aqui, gente? Amém? Glória a Deus. Versículo 48. Então ele compara a duas pessoas que vão construir as suas casas, e uma ele fala que que constrói a sua casa, só que antes de construir essa casa, ele cava eu botei aqui no meu esboço, uma profunda vala. E coloca ali agora os seus alicerces. Então fala de um homem que ouviu, que entendeu agora os princípios, os valores, agora que absorveu aquilo que Jesus estabeleceu como verdade, e agora ele se preocupa com isso. Obediência fala disso, tá, gente? Obediência fala de um zelo, de um cuidado, fala de um prestar atenção, de uma submissão àquilo que foi lhe ordenado a fazer. Então esse homem, que tinha uma casa para construir, o que ele faz agora? Ele coloca todo o seu empenho para que essa casa realmente se estabeleça segundo a vontade do seu Senhor. Amém? E a gente vê depois o outro homem que estabeleceu a sua casa no chão, que é o que diz o texto de Lucas aqui. Então fala de duas pessoas, uma que tem um cuidado, uma que que se esforça, uma que realmente presta atenção naquilo que foi dito, entende que isso é prioridade para a sua vida. E agora ele estabelece, essa casa fala da nossa vida, amém? Glória a Deus. Estabelece a sua vida com cuidado, com zelo. Se submete àquilo que foi dito. Ou seja, obedece. Amém, gente? Olha de novo aí para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que tu tem ouvido a palavra de Deus. Mas diz assim para ele, só que não basta só ouvir.
Amém? Então, fala de um esforço. Fala de um empenho. Fala de uma atenção. As orientações, as ordenanças. Eu fui ver no Pastor Google um dos significados de obediência, né? E eu achei meio interessante, assim, que fala assim, né? A qualidade daquele que é humilde, daquele que é dócil. Eu achei interessante essa palavra dócil, né? Será que aquele que não obedece, ele é brabo? Tu conhece alguém que não obedece a Deus aí? Ou não... Será que ele é meio brabo? Sei lá. Meio indignado, meio revoltado. Fala também sobre guardar, né? Eu me lembrei até daquele texto que a Bíblia fala, né? Salmo 119, o salmista falando assim, ó, eu guardei a tua palavra no meu coração para agora eu não pecar contra ti. Amém? Então fala de um esforço, fala de uma atenção redobrada, fala de obediência, fala disso, né? De um zelo pelaquilo, de guardar aquilo que tu ouviu, aquilo que tu recebeu. Que Deus, olha gente, que Deus nos ajude, viu? Em nome de Jesus. Que Deus nos ajude nas demandas da nossa vida, nas tempestades da nossa vida, né? Que Deus nos ajude a ter como prioridade obedecer a Deus, os princípios de Deus, viver isso na nossa vida. Será que é fácil isso que eu estou falando? E a gente vê em contrapartida esse homem que é totalmente, né, esse que estabelece a sua casa no chão ali, né, que fala o Evangelho de Lucas, que ele é totalmente indiferente a esses cuidados. Ele faz a sua casa ali no chão, não se preocupa com aquilo que virá. Ou seja, ele não obedece, ele não pratica, ele só ouve. Eu quero fixar isso através do Espírito Santo hoje no nosso coração, viu? Diga aí de novo, pessoal, não adianta só ouvir. Só ter conhecimento. Mas que tudo isso que chega até nós da parte de Deus, que a gente possa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Por isso que eu li o texto, quis ler o primeiro. Que Deus vai enviar o Espírito Santo, que vai nos ajudar, que vai nos, em nome de Jesus, nesse caminho de obediência. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então fala sobre isso, amado, fala sobre essa vida que Deus quer, que Deus tem para nós. Uma vida segundo os valores e os decretos, os estatutos de Deus. A gente vê no Antigo Testamento, né? Eu separei só um texto, 2 textos do Antigo Testamento, né? Que fala, né? A gente vê, né? Os homens veem a voz de Deus, dando orientações e os servos de Deus, os homens de Deus, obedecendo a sua palavra. Em Levítico 22:31 diz assim: obedeçam e pratiquem a palavra de Deus, porque eu sou o Senhor. Então fala de uma ordenança, fala de um incentivo de obedecer realmente aquilo que Deus tinha colocado como lei, como decreto, como estatuto. E em Deuteronômio no 20, que é o mais famoso, eu acho,
Será que é, pastor? Não sei. O mais famoso do Velho Testamento, né? Deuteronômio 28. Coloca ali para mim. Se atentamente, eu vou cantar agora. Se atentamente ouvir a Deus. Como é que é? E os mandamentos se obedecer. Nananana, Deus te exalta. Amém? Deixa assim. Vamos obedecer a Deus, não vamos cantar. Então ali em Deuteronômio 28 ali, fala das bênçãos do obedecer a Deus. São 68 versículos. Do 1 até o 14, amados. É Moisés dando uma lista de bênçãos para aqueles que ouvem, para aqueles que atentam, para aqueles que se dispõem a não só ouvir, mas a obedecer a Deus. Do 1 até o 14, ele fala, só que do 15 até o 68, por que será, né? Eu achei meio injusto isso, né? Tem mais alertas, né? Então, do 15 até o 68 é só maldição para aqueles que não cumprem as consequências de não obedecer a Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Diz assim para ela: se tu não obedecer, tem consequência. Amém? Será que eu estou falando bobagem aqui, meu? Eu não estou falando nada. É o que o texto diz. Então eu fico imaginando, né? Essas leis, esses mandamentos, esses 613 decretos, o povo de Israel submisso, debaixo dessa lei. E a gente vê exemplos maravilhosos, né, de homens que decidiram obedecer a Deus. A gente tem bastante coisa para falar sobre isso, né, mas eu vou citar algumas coisas assim. Então, em Gênesis 7:5 fala que Noé, então, ele fez tudo o que o Senhor tinha ordenado. Amém? E por que eu falo de um esforço, amados? Porque ele não obedeceu a Deus durante uma semana. Porque ele não obedeceu a Deus durante um mês. Foram 100 anos até aquela arca ser construída. Debaixo de uma direção da parte de Deus. Não se corrompendo. Que Deus, né? Nos ajude, né? Não se corrompendo. Não se influenciando, mas obedecendo a Deus. Em Hebreus 11, falando ainda do Antigo Testamento, falando de Abraão, em Hebreus 11:8 fala, né, que quando Abraão foi chamado, ele obedeceu a Deus. E se dirigiu então agora para aquele lugar que ele nem sabia onde que era, mas que ele entendia que era o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Em obediência, Abraão agora, pela uma direção clara de Deus, ele oferece seu filho Isaque. Os mandamentos de Deus, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Os estatutos de Deus, eles vão contra a nossa natureza. Amém? Era natural pegar o seu filho. A gente estava lá, o pastor falou isso lá Era natural pegar o seu filho e matar o seu filho, não era natural.
Mas nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas sobrenaturais, amém? E os mandamentos de Deus, os decretos de Deus, os princípios de Deus falam de coisas espirituais, sobrenaturais. E ele, sem titubear, sem questionar, Abraão obedece a Deus, aleluia, glória a Deus, e leva o seu filho Isaque. Amém? Também no Antigo Testamento a gente vê os homens desobedecendo, né? O pastor falou aqui, né? Primeira desobediência, onde é que foi? Então Gênesis 3:6 fala que eles simplesmente ignoraram. Deus tinha dado uma direção. Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha estabelecido como seria a vida deles. E agora eles ouvem outra voz. Ficam indiferentes à voz de Deus. E em Gênesis 13:6 fala sobre a queda do homem. Eles desobedecem. Amém? Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sabe que eu estava pensando sobre isso, assim, né? Eu fiquei essa madrugada meditando e lendo, relendo. E que desafio, amados. Que desafio. Que Deus nos ajude mesmo, viu? Que Deus, a minha oração nessa manhã é que Deus nos ajude, viu? A Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, né? Ele diz assim, que o Espírito Santo, ele me afirma, ele me traz clareza que nos últimos dias, muitos irão apostatar da fé. Por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então a gente vive num mundo que existem muitas vozes, que existem muitas verdades que vão contra o Evangelho. Que vão contra essa vida de obediência que Deus tem para nós. Então, no Velho Testamento fala de algo também que é bem famoso, né? Quando fala de obediência, que é quando Samuel, então, com uma ordem de Deus, fala com Saul. Está lá em 1 Samuel 15, né? Fala com Saul e diz para ele assim, ó, tu vai contra os amalequitas e tu vai matar eles. No versículo 3 fala assim, né? Destrói, 1 Samuel 15, 3, destrói todos, tudo e todos. Não deixa ninguém para contar a história. E no versículo 13, amados, a gente sabe, conhece a história, a gente sabe que ele vai lá, ele poupa Agag, né? E ele pega os bois, os jumentos ali, as ovelhas. Ele desobedece a Deus. E no versículo 13 ainda, quando ele é questionado, coloca ali 1 Samuel 15, 13. Quando ele é questionado por Samuel,
Quando Samuel finalmente encontrou Saul, cumprimentou com alegria, que o Senhor o abençoe, e disse: Saul cumpria a ordem do Senhor. O que eu notei, que ele disse assim, ó: eu segui todas as instruções que o Senhor me deu. Daí Samuel no versículo 14, tá, mas vem cá, mas eu estou ouvindo um balido, um barulho de ovelha. Eu estou ouvindo um som, um mugido de bois. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: a desobediência faz um barulho nas nossas vidas. Amém, gente? E no versículo 20, quando então agora Samuel começa a questionar ele: o que foi que tu fez? E no versículo 20 ele, ainda resistente, preste atenção aqui por favor, ele disse assim: mas eu obedeci ao Senhor, eu obedeci a Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus. As nossas melhores intenções não justificam os nossos erros, tá bom? Muitas vezes a gente chega assim: não, mas eu fiz isso por causa disso, pastor, a minha intenção era essa. Mas se está errado, está errado. Então ele obedeceu parcialmente. Será que existe isso? Uma obediência parcial? Será que existe isso? Não. Obediência parcial. Amados, obediência parcial é igual desobediência. Amém? E a gente vê isso muito claro na vida do jovem rico. Quando Jesus olha para o jovem rico e Jesus olha para ele e fala assim: ó, está te faltando ainda? Tem feito tudo, Jesus. Está tudo certo. E Jesus olha para ele, porque Jesus sonda os nossos corações, a palavra de Deus, ela é apta para discernir, né, os pensamentos e as intenções do coração. Jesus nos contempla nessa manhã, amém? E Jesus olha para aquele homem e diz assim: ó, está faltando ainda alguma coisa para ti. Porque Jesus nos quer por completo. Jesus realmente quer que a gente viva essa vida de obediência. Então no versículo 22 ele fala, né, conhecido texto, né, versículo 22, 15, 1 Samuel 15, 22. Que agrada mais ao Senhor holocausto e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, essa versão da NVT, né? A obediência, né? Em outra versão, né? A obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor de ofertas de gordura de carneiros. Daí fala sobre rebelião depois ali, né? 15. A rebeldia é um pecado tão grave quanto... Meu Deus do céu. Misericórdia da nossa vida, Jesus. E persistir no erro é tão grave quanto adorar aos ídolos. Amém, gente? Essa manhã Deus nos chama para uma vida de obediência. Essa manhã Deus nos chama para que a gente possa contemplar a nossa vida. Em nome de Jesus, viu? Contemplar a nossa vida e ver aonde que a gente precisa mudar. Porque não adianta obedecer a Deus parcialmente. Pastor, mas eu estou aqui, eu estou aí, eu tenho vivido no culto, eu conheço a tua palavra. Não adianta. Deixa eu ver aqui o horário.
Então a gente precisa, amados, começar a ter um olhar mais, e esse olhar à luz da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Efésios, vamos lá para Efésios agora, vamos falar do Novo Testamento. Depois o pastor Alberto vai. Efésios, no capítulo 2. Esqueci que esse aqui não é NVT, vamos abrir no celular. Efésios 2. Muitos textos, né, falam sobre obediência. Estava falando ali com o pastor Alberto, o livro de Romanos fala muito sobre obediência. Efésios 2:1, nós vamos ler do 1 ao 5. Então diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E algumas versões falam sobre os filhos da desobediência. 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Até aqui, até o 3. Por que eu digo que a gente precisa, então, agora olhar à luz da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus relata, afirma a nós que a nossa vida antes de Cristo fala de uma morte espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados por causa da nossa desobediência. Então fala de uma vida sem princípios, sem valores, mas uma vida que seguia as suas inclinações da sua natureza, os seus desejos. E por que eu falo que a gente precisa olhar para nós, amados? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender, para que a gente possa viver uma vida de obediência a Deus, a gente precisa aprender a reconhecer os nossos pecados. Amém? A reconhecer que sem Cristo, sem estar debaixo dessas ordenanças, desses princípios, desses valores, o que nós somos capazes de fazer. Por isso essa vida de obediência. Por isso essa vida de andar atentamente, seguindo as suas instruções, zelando. Porque sem Cristo, amados, essa é a nossa realidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e no ministério de Jesus fica muito claro isso, que Jesus, amados, ele nunca teve problema com o pecado. Ele sempre conseguiu no seu ministério administrar muito bem isso. Ele sentava com aquela gente, com os pecadores, amém? Glória a Deus. Ele sentava, ele comia. O problema não é o pecado. O pastor vai falar em heresia aqui agora. Porque todos nós pecamos, amados. A Bíblia diz que aquele que não peca, esse é mentiroso. Que diz que não tem pecado, esse é mentiroso.
Essa é a inclinação, é a nossa natureza. O problema é nós não reconhecermos quando a palavra de Deus chega até nós, para ministrar luz diante das nossas trevas. E no ministério pastoral a gente vê muito bem isso, amados. A gente vê muitas vezes no aconselhamento, o nosso, né, pastor, a gente, no tratamento com os casais, quando a gente identifica algo errado, quando a gente vai vendo que a pessoa está com uma vida que não é de acordo, daí o conselho, a instrução, a ministração da palavra de Deus, ela chega, amados. Para quê? Não para acusar. Não para condenar, mas para que a pessoa possa reconhecer. Amém? E no versículo 4, então? Só que antes do versículo 4, olha aí para a pessoa que está do teu lado. Por favor, olha para essa criatura aí. E diz assim para ela, assim, ó. Sabe por que muitas vezes tu tem problema? Porque tu não reconhece. Amém? Amém, gente? Meu Deus. Mas Deus é tão rico em misericórdia, glória a Deus, aleluia, né? E nos amou tanto, versículo 5, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e é pela graça que nós somos salvos. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala em Hebreus 5, no 8 e no 9, amados, que Jesus, Ele aprendeu a obedecer em tudo aquilo que Ele sofreu. Será que Jesus... que loucura isso, né? Será que Jesus, Ele não sabia o que era obediência? O salmista, no Salmo 119, no versículo 71, diz que foi bom eu ter sido afligido, porque eu aprendi os teus decretos. Então está aí o nosso exemplo maior, né? Jesus, Ele obedeceu em todo momento. Jesus, Ele sabia exatamente o seu propósito, Ele sofreu, Ele fez o caminho da cruz, e Ele não se corrompeu. Na tentação de Mateus 4, Ele não se corrompeu. Porque Ele era a própria palavra. Amém? Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Então lá no Sermão do Monte, aquele primeiro versículo que nós lemos ali, quando Ele fala, então Ele declara isso. Ele declara isso, então vocês dizem Senhor, mas vocês não me obedecem, vocês não fazem aquilo que eu digo. Creio eu no meu coração, falando muito para os fariseus ali, porque os fariseus, eles sempre procurando, né, achar alguma coisa para acusar Jesus. Então, quando Jesus falava, eles estavam ali assim, ó. Vamos ver se ele não erra. Vamos ver se ele não tropeça. Então, se tivesse, pastor Alberto, fariseus do nosso meio, se tivesse fariseus do nosso meio, talvez ele olhasse para cá e ficasse só esperando se tivesse, mas em nome de Jesus não tem. Essa é a minha oração.
Por quê? Porque Jesus ele fala sobre esses homens que eram religiosos, que eles falavam, pastor, mas não, aquilo que eles falavam eles não faziam, eles não obedeciam. E ainda jogavam fardos pesados no povo. Que a grande verdade é que eles queriam ser vistos. O texto diz que eles queriam ser chamados de mestres. Jesus. Mas a Bíblia fala sobre a vida deles, esses que fazem, que falam, mas não obedecem. Fala desses fariseus, eles eram sepulcros caiados. Por dentro, por fora era muito lindo. Mas dentro deles estavam cheios de imundícia. Que Deus nos liberte, em nome de Jesus, desse espírito, em nome de Jesus, de religiosidade, de farisaísmo, em nome de Jesus. Mas que Deus realmente, em nome de Jesus, que essa palavra de Deus, Romanos 10:17 fala isso, que a palavra de Deus, quando ela chega até nós, quando a gente entra em contato com essa palavra, o que acontece? Fé é gerada no nosso coração. Fé no quê, amados? Fé que Ele é o Filho de Deus. Fé que Ele veio a essa terra para estabelecer o seu reino dentro do coração do homem. Aleluia! E por isso, amados, sabe por que a gente ama Deus? 1 João 4,19, nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. A obediência, amados, nada mais é que a manifestação do amor que nós temos para com Deus. Abra comigo ali, por favor, 2 João 1:6. Estou terminando. O amor consiste em fazer o que Deus ordenou. Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram, desde o princípio. Então ele fala aqui de uma área da obediência, que é o amor para com os nossos irmãos. E agora o último texto que eu quero ler para vocês. Meu Deus, que pressão. 1 João 5, por favor. 1 João 5. Primeira João 5. Olha só, gente. 1 João 5 diz assim: todo aquele que crê em Jesus, e fala dessa fé, né? Fala dessa confiança. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Está falando de nós, amém? Quem concorda diz amém. Está falando de nós, amém? Nós somos nascidos de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama o Filho dele. Amém? Jesus. Versículo 2. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos aos seus. Obedecer é a manifestação do amor que nós temos para com Deus. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, preste atenção, não são difíceis. Em algumas versões fala que os seus mandamentos não são pesados. Eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. Que nós obedecemos a Deus não por obrigação.
Nós obedecemos a Deus por amor. Amém? Nós amamos a Deus. Nós temos essa consciência agora. Aquilo que o Senhor fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós. E isso chegou até mim e você e mudou a nossa vida. Transformou a nossa vida. Glória a Deus. E agora, nós transformados com essa consciência daquilo que o Senhor fez para conosco. Nós amamos a Deus. Nós amamos os seus preceitos, nós amamos a igreja, nós amamos os irmãos. Nós amamos a ministração da palavra, nós amamos os louvores, nós amamos a família, nós amamos a Deus. A Bíblia fala, amados, em Tiago 1:22, que aquele que ouve as palavras de Deus e não pratica, é semelhante àquele homem que se olhou no espelho e logo se esqueceu. Vamos ficar de pé? Adri, pode me ajudar aqui? Eu queria orar com vocês. Quem recebe essa palavra nessa manhã? Só que assim, gente, não adianta dizer que recebeu, levantar a mão e dizer amém. E não agora. Ir para a luta. Ir para a batalha. Para viver uma vida de obediência. Com certeza, com a ministração da palavra de Deus aqui, e esse é o nosso desafio nessa manhã, é identificar áreas da nossa vida. Áreas da nossa vida, olha para mim aqui, eu estou terminando, tá, gente? Preste atenção, todos prestem atenção em mim aqui, por favor. É identificar áreas da nossa vida que precisam realmente que essa luz venha e dissipe as trevas que há em nós. Será que existe algo dentro de você? Eu vou dizer, amados, ontem eu estava lá lendo e eu comecei a pensar em mim, pensar na minha vida, como eu vou lidando com as coisas, e eu comecei a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque, amados, se não é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, amados, eu não sei o que seria de nós. Eu não sei o que seria de nós. Como ficar indiferente a tão grande salvação? Como simplesmente ouvir verdades sobre o reino de Deus, valores, essa vida maravilhosa que Deus tem para nós, e ser como um menino que entra num ouvido e sai no outro. Em 1 João 9 diz que, mas que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida nessa manhã diante de Ti. Não queremos ficar só na teoria, Deus. Não queremos ficar só, Senhor, sendo ouvintes, que nem diz Tiago. Mas queremos sair daqui com essa consciência, Senhor, que há uma vida de esforço, de zelo, de atenção dos Teus princípios e valores, para que cada vez mais, e eu vou dizer para Ti, amados, talvez você tenha vivido áreas da sua vida que você não tem conseguido obedecer. O Espírito Santo, ajudador, consolador, que está aí dentro de você, renda a sua vida a Ele, Ele vai te ajudar, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir a palavra do Senhor? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai as muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E andando eu vou para o Pai. E naquele que crê em mim, obras maiores fará. Talvez você precise de ajuda, viu? Procure alguém. Procure alguém. Talvez você precisa reconhecer. Quem anda em desobediência, ele fica, é o joio que não se dobra. Para viver uma vida de obediência, você precisa ser humilde, dócil e reconhecer a sua vida de pecado. Obrigado, Senhor, pela essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja, pelos irmãos. Leva todos nós em segurança. Que esse domingo seja um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço ao seu irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus.